lapiseira, marca-texto, caneta colorida, caneta de ponta fina, caneta de ponta grossa, post-its para anotar, post-its para marcar as páginas. São alguns dos materiais que eu uso para marcar os meus livros, mas para quem está começando pode parecer muita coisa e pode até dar uma bagunçada na cabeça, tipo, como que usa tudo isso num livro só? Inclusive, esses dias eu tava navegando ali pelo TikTok e me deparei com um comentário num vídeo que a pessoa mostrava marcando o livro, falando, ai, pessoas dos post-its, leitores dos post-its, o que vocês tanto marcam? O que você quiser. Inclusive eu já recebi muitas perguntas assim diretamente, tipo, o que você tanto marca nos livros, qual o seu critério para marcar, o que você anota, que cor você usa pra quê, que marca-texto você usa. E esse tipo de coisa, tipo, esse sistema, digamos assim, de eu vou marcar isso nesse livro, com essa cor e essa cor, aqui eu vou usar lapiseira, aqui eu vou usar caneta, aqui eu vou usar marca-texto. Isso você vai desenvolvendo ao longo do tempo. Alguns livros que eu li assim lá no começo, quando eu comecei a me tornar mais leitora, eu só lia. Terminava de ler o livro, parecia novo, parecia que ninguém tinha pegado aquele livro para ler. E aí às vezes quando eu queria lembrar de alguma coisa, confio na minha memória, que não é muito boa. Então eu comecei a sentir necessidade de pelo menos marcar algumas partes mais importantes das histórias, ou marcar algumas frases mais bonitas das histórias. E mesmo marcando assim só de lápis, eu ainda sentia dificuldade em encontrar essas marcações. Foi aí que eu comecei a colar os post-its para sinalizar essas marcações que eu tinha feito dentro do livro. Então depois que eu terminava, os livros ficavam com aquelas pontinhas dos post-its para fora, e se eu quisesse ver alguma frase, alguma anotação, a anotação ainda não tinha, era só sublinhado mesmo. Então se eu quisesse ver o que eu marquei naquele livro, era só pegar a pontinha do post-it e abrir o livro na página que ela estava marcando. E isso começou a facilitar muito. E aí, com o tempo, eu fui me libertando dessa coisa de que o livro precisava ficar sempre novinho. E eu comecei a escrever a lápis, comecei a passar marca-texto, comecei a escrever com caneta, comecei a colar post-it em tudo quanto é página. E assim, com o tempo eu fui adaptando esses métodos, de marcação pro que eu precisava para cada livro. Então eu não marco as mesmas coisas em todos os livros. Cada livro tem ali uma necessidade. Tem livro que eu não tenho vontade de marcar nada e eu não vou marcar só para ficar marcado. Inclusive tem livros que eu até tenho vontade de marcar, mas eu não marco porque eu ainda tenho um receio de, tipo, passar pra frente um livro todo marcado. Então, por mais que na visão de alguns eu esteja tirando o valor daquele livro por ele não estar mais novinho, todo em branco, como se tivesse acabado de sair da livraria, eu ainda tenho um pouco desse receio. Então, eu ainda, quando eu pego um livro, eu penso, esse livro vai ficar comigo? Tipo, eu tô lendo porque eu realmente quero ler, ou eu tô lendo só pra conhecer essa história e eu não sei se eu vou gostar. Então, nesses casos que eu não sei se eu vou gostar, eu acabo não marcando. E no final, se eu gostar, tipo, é isso, o livro não vai ficar marcado e eu vou ter que, talvez, reler algum dia pra fazer essas marcações. Então, hoje eu tô aqui pra falar um pouco de como você pode começar a marcar os seus livros. Você que vê esses livros cheios de post-it pra fora, que mal dá pra ver a página por baixo dos post-its, e se pergunta sempre, tipo, como que as pessoas fazem isso? Como que acha tanta coisa pra marcar? Às vezes um livro que você já leu e, passou assim, e aí você vê outra pessoa que leu e encheu de post-it e fica, a gente leu o mesmo livro? Eu tenho muito esse pensamento, às vezes, livros que eu já li e, tipo, não vi nada demais ali pra marcar, mas pra outra pessoa, ela, sentiu necessidade de marcar bastante coisa. Então,
esse é o vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal, inclusive, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo aqui no canal. No caso desse mês de novembro, você não vai ter muito problema com isso, porque tá saindo vídeo todo dia. Então, todo dia você pode vir aqui que vai ter vídeo novo. Mas nos próximos meses, que não tiver vídeo todo dia, você vai receber uma notificaçãozinha aí no seu celular ou no seu computador para você vir aqui assistir o vídeo novo. E já deixa o seu like aí embaixo também, que ajuda bastante. É uma forma gratuita de apoiar o canal, ajuda o YouTube a entender que você está gostando do que está vendo por aqui. Outras formas de apoiar o canal também estão aqui no box de descrição. Dentre elas, você pode se tornar um apoiador no Catarse, pode comprar usando o meu link da Amazon, inclusive os materiais que eu uso para marcar os meus livros tem lá na Amazon, então comprando com o meu link você me ajuda muito, não gasta nada mais com isso e recebe seus materiais aí novinhos para marcar seus livros na sua casa. Você também pode comprar camisetas belíssimas, como essa daqui, lá no site da Chico Rei, usando o meu link de afiliado que tá aqui no box de descrição também. E para comprar, fazer todas essas compras com desconto, você pode usar o Cuponomia. Se cadastrando com o meu link aqui embaixo, você já começa na sua conta com R$5 e você pode sacar esse cashback quando atingir R$20. Para atingir esses R$20 é só você continuar comprando e ativar a extensão do Cuponomia no seu computador para ficar sabendo sempre que tiver algum cupom de desconto nas suas lojas favoritas. E aí você vai lá na loja, ativa o cashback e além de ter desconto, você recebe uma porcentagem do seu dinheiro de volta. Então vamos começar, que eu tenho vários livros de várias épocas diferentes que eu li e que eu fui evoluindo as minhas marcações. Começando com uma época em que eu simplesmente sublinhava o livro. Esse processo de sublinhar veio depois do que eu lia e não marcava nada. Então, em alguns livros, eu simplesmente, sublinhava aqui. Então, esse livro aqui, por exemplo, não tem nenhum post-it pra fora. E aí, pra achar essas marcações, eu tive que ficar folheando e procurando alguma parte que tivesse sublinhado. E aí, isso tava, fazendo eu perder tempo quando eu precisava achar alguma marcação. Depois, então, eu comecei a comprar post-its em papelaria, o que eu não recomendo, porque é muito caro. Você pode comprar na internet por 1/3 do preço e dá pra comprar muito mais. E ainda tem uma outra dica que eu vou te dar mais pra frente pra fazer esses post-its renderem mais. Nesse livro aqui, por exemplo, a gente já tem alguns post-its aqui pra fora, porém não temos sublinhado, porque aí quando eu comecei a colar os post-its, eu não senti necessidade de sublinhar. Então, por exemplo, se você não quer riscar o livro, mas quer ter aquele trecho marcado para poder se lembrar depois, se você precisar vender o livro, ele não tá, marcado, riscado, você pode só colar os post-its aqui, e aí se você for vender, você vai tirando os post-its. Alguns post-its de algumas marcas estragam o livro, tá? Que a cola é muito forte, às vezes o post-it fica colado ali na página por muito tempo e aí quando você vai tirar, rasga. Alguns livros que eu fui tirar o post-it pra me desfazer deles, rasgou, tá? Assim, não é rasgar a página, tipo, nossa, não dá pra ler mais essa página. É uma pontinha ali do papel que sai. Mas pra isso não acontecer, você pode, antes de colar o post-it, você cola ele na sua mão e puxa, e aí você vai tirar um pouco da cola, e você pode fazer isso 1 ou 2 vezes, também não dá pra fazer muito, porque senão depois ele não cola no próprio livro, e aí você vai ter dor de cabeça, vai desperdiçar post-it. Então passa ele uma vez na mão, tira e cola no livro, que a cola já vai estar um pouquinho mais fraca. E aí então, se você quer marcar os livros e não quer deixar ele todo riscado, só colar os post-its ali onde você quer marcar já é uma ótima opção. E como eu disse, tem post-its aí na internet muito baratinhos, então pra quem tá começando vale a pena comprar alguns aí pra experimentar e ver se funciona pra você. Aí você se pergunta, tipo, mas eu tô lendo, aí eu vou ter que parar de ler pra colar o post-it pra, sabe, vai atrasar meu ritmo de leitura. Você tá competindo contra quem? Pra que a pressa? Aproveita o momento de leitura, tá? Tira o post-it ali na maior paz, relê a frase, cola, mede o meio da página, a altura, o quanto o post-it, sabe? Aproveita, tá? Você não tá competindo com ninguém, ninguém tá com pressa. Então, assim, daí eu tenho esse livro aqui, que na verdade eu li antes dos outros dois que eu acabei de mostrar. Só que nesse aqui eu já senti a necessidade de colar
esse tipo de post-it aqui, para poder escrever em cima, porque era uma história que eu senti, né, que eu ia precisar lembrar de muita coisa, então eu acabei fazendo anotações assim. Sempre que alguma coisa importante acontecia no livro, eu ia lá, anotava no post-it. Quando o post-it ficava preenchido, eu arrancava ele e colava na página ali onde eu terminei de preencher o post-it. Então, tem muita coisa assim, tipo, quando uma parte terminava, eu pegava e fazia um breve resumo do que aconteceu naquela parte. Isso aqui, colar esses post-its aqui, me ajudou muito a fazer, por exemplo, a resenha dessa trilogia, que eu só fui fazer essa resenha 3 anos depois de ler esses livros. Então, assim, me ajudou muito pra quem tem memória fraca. Fica aí a dica, esses post-its aqui são ainda mais baratos do que os de fitinha. E tem os post-its de fitinha em papel também, mas a desvantagem aqui, né, se você for mexer demais no livro, eles podem rasgar, podem ficar meio sujos e tudo mais. Então, assim, o de plástico é melhor. Plástico nunca é melhor pra nada, né, mas nesses casos é assim. Outro método também, caso você não queira sair marcando o livro todo ao longo das páginas, né, ficar cheio de pontinho assim. Você não quer que fique assim, você só quer, sei lá, anotar uns pontos importantes para você lembrar futuramente. Nesse livro aqui, eu fiz uma coisa que eu não tinha feito nos outros ainda, porque eu senti essa necessidade, que foi, tipo, fazer breves resumos, anotações, assim, com as minhas próprias palavras, sobre a história. Então, alguma análise sobre algum personagem, sobre alguma situação, alguma coisa que eu pensei lendo ali um certo capítulo, e aí eu anotei aqui tudo, às vezes enquanto eu lia, alguns depois que eu terminei de ler, e aí eu colei tudo aqui na primeira página. Então, tipo, basicamente só a primeira página do seu livro vai ficar toda anotada, no caso toda cheia de post-it, né, porque você não vai anotar na página em si. E aqui eu usei o roxo e o amarelo, só porque eram as cores que eu tinha mesmo. Aqui nesse caso não tem nenhum critério. E os post-its aqui dentro que eu usei foram todos pretos, também não tem nenhum critério, porque, né, todos da mesma cor, então não tem nenhuma diferença entre as marcações. E também passei marca-texto nas frases que eu gostei. Marca-texto também é uma coisa baratinha, mas tem aquela coisa de você, né, tá sujando o livro e aí você vai passar pra frente um livro marcado, rabiscado. Então, se você se incomoda com isso, tipo, eu não me incomodo em comprar um livro que esteja marcado. Mas eu sei que tem gente que se incomoda, então se eu puder evitar passar pra frente um livro marcado, eu vou evitar. Às vezes tem livro, deixa eu ver, cadê? Às vezes tem livro que tá assim, na hora que eu vou vender. Eu faço questão de tirar um por um, de apagar o que eu tiver sublinhado, porque eu sei que tem gente que não gosta. Então, assim, né? Eu vou facilitar a vida da pessoa. Agora, se você já quer uma coisa assim mais avançada, uma coisa mais detalhada, você pode usar o famoso Color Code, que é nada mais, nada menos que o código de cores. Então, você vai separar as cores que você quer usar naquele livro e vai anotar para que você quer usar cada uma dessas cores. E sempre que você marcar alguma coisa referente a esse tema, você marca nessa cor específica. Aqui no caso eu tenho o livro A Letra Encarnada, que tá assim. E aí no caso, além de marcar, né, com essas cores específicas, eu passei marca-texto, anotei, tipo, sublinhei, sabe? Sim, fiz o que eu pude com esse livro. Até de cor diferente, esse aqui também tem post-it aqui no meio, por exemplo, com algumas anotações. Até de cor diferente eu marquei, tipo, esse aqui eu usei uma caneta vermelha. Então, assim, vai da sua necessidade e do que você tá disposto a fazer com o seu livro. Mas, assim, isso aqui é muito bom, principalmente pra quem estuda, tipo, não estuda o livro, pra quem, sei lá, você tá estudando alguma matéria pra uma prova e você tem essa divisão de temas dentro, né, do seu cronograma de estudos. Então, isso ajuda também até para estudar, não só para ler livros de ficção. E eu sei que você tem menos dó de marcar um livro de estudo do que de marcar um livro de ficção. Então, trabalhe isso na sua cabeça e se liberta. Marque seus livros de romance, seus livros de fantasia também, tá? Não vai cair a mão, não. E por fim, eu queria dizer que livro marcado não é sinônimo de que você gostou da história. Tá? Quanto mais marcado, não quer dizer que foi um livro favoritado, por exemplo, e quanto menos marcado, que você não gostou tanto. Eu tenho aqui um belo exemplo. Se você tá aqui há mais tempo no canal,
Eu sei que você já tá rindo aí na sua casa. Olha a situação desse livro. Se você for lá no meu Scooby, nem nota esse livro tem, tá? E eu só não me desfiz dele justamente porque ele tá assim. E porque foi presente. Então eu quis manter, até pra ter essa lembrança da experiência que foi ler esse livro, do caos que foi ler esse livro. Aqui eu não usei color code, eu só fui marcando as coisas, assim, tipo, com o post-it. E passei marca-texto também, né, em algumas partes. E esses post-its vermelhos são apenas significados de palavras. Porque o que esse livro tem de palavra difícil não tá escrito, na verdade tá escrito bem aqui. Então eu tive que pesquisar. Por isso, assim, influenciou muito o meu ritmo de leitura, porque a cada página que eu lia tinha 4 palavras que eu não sabia o significado, literalmente. 1, 2, 3, 4. Então assim, eu tinha... 5. Tem uma bem aqui. Então assim, eu tinha que ficar parando o tempo todo para anotar significado de palavra, e aí eu colava o post-it na página em que estavam aquelas palavras. Isso ajuda muito também a você expandir o seu vocabulário, não que eu lembre de todas as palavras novas que eu li aqui, mas de certa forma ajuda se você for ficar revisitando ou se você for ler elas com certa frequência. Então assim, esse também é outro método que te ajudaria muito para estudar, por exemplo. Mas eu acho que, tipo, você parar para pesquisar o significado de uma palavra que tá ali dentro de uma história que você tá lendo, vai fazer toda a diferença no contexto daquela leitura. Tipo, você não vai ler um livro inteiro e pular as palavras que você não entende, que você não sabe o significado. Tipo, se essa palavra foi importante para a história, você nunca vai saber. Talvez você tenha entendido uma página errada porque você ignorou o significado daquela palavra que você não conhecia ou achou que, né, colocar ela ali no contexto seria o suficiente. Então, assim, experimenta. Talvez, se você tá com dó de marcar um livro novo, tipo, você comprou o livro ontem, você não quer tocar no livro, você não quer nem ler pra não estragar, não dobrar a página mais do que ela deveria estar dobrada. Sei lá, compra um livro de sebo, que já tá velho, assim, que você não vai ter dó de riscar, pra você treinar a sua mente pra não ter medo de marcar o livro, porque ele tá ali pra ser lido, tá? Ele tá ali pra fazer parte da sua história, pra mudar a sua vida de algum jeito, pra fazer parte da sua experiência. Então assim, aquela história tá ali pra ser vivida. Se você só ler, passar o olho, fechar o livro e ir pro próximo, olha, eu admiro a sua memória. Mas se você não tiver memória, assim como eu, essas marcações ajudam. E como eu mostrei, tipo, tem formas de marcar o livro sem estragar o livro ou até sem ficar com essas coisas aqui pra fora. Se é isso que te incomoda, sublinha. E aí, boa sorte pra você achar o que você tá procurando dentro do livro, sendo que tá só sublinhado, tá? Então, assim, essas são algumas formas que eu uso e algumas dicas aqui também pra você começar a marcar seu livro. E aí você começa agora, você vai adaptando, você vai vendo o que funciona, o que não funciona. Se, né, marcar com post-it é muita perda de tempo. Beleza, passa o marca-texto. Mas eu não quero estragar. Sinto muito. Pra economizar no post-it, porque eu falei que já não é um negócio muito barato, né? Na internet é um pouco mais barato, mas ainda assim é um negocinho caro pra ficar comprando muito, até porque quando você começar a colar isso nos seus livros, não tem volta. E aí já era. Todo o seu dinheiro vai pra isso. O dinheiro que você usava pra comprar livro, agora você usava pra comprar post-it. Você pode cortar eles no meio, tá? Você pode cortar com a tesoura, pode cortar com o estilete, pode comprar aqueles negocinhos que são uma régua com uma lâmina, e aí você não precisa se preocupar se vai sair torto, é só fixar ele ali, passar a lâmina que tá presa no negócio e cortar o seu post-it no meio. Isso vai fazer render demais, porque se você tem uma cartela com 200 folhinhas, se você cortar cada uma no meio, vai ter 400 folhinhas. Se uma cartela custa R$11, você vai estar economizando R$11, porque ao invés de usar 2 cartelas, você vai usar uma só, com a mesma quantidade de 2, só que pelo preço de uma.
Entendeu? Então, assim, recomendo também começar a cortar post-it, sem falar que fica muito mais delicado, muito mais bonito. E também é um caminho sem volta, cortar post-it. É um caminho sem volta. Se prepara, porque se você achou ruim perder tempo, colar post-it na página do livro, agora você vai cortar, um por um. Aí você vai ver o que é demorado, tá bom? E faz parte da experiência de leitura. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você tem alguma dica para compartilhar também aí sobre marcações, deixa aqui nos comentários e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!